Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa. Para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Há mais de 20 anos, o Badesul... A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Mudar um hábito. Boa tarde, é com grande satisfação que nós iniciamos mais uma live, o nosso Tá na Mesa virtual, uma forma da gente poder seguir o nosso contato, fazendo parte do almoço de cada um. Obrigado pela companhia daqueles que estão nos assistindo. E hoje a gente tem a satisfação de contar com o secretário da Agricultura, o Kovács Filho, que vai nos brindar falando sobre agronegócio, sobre
as expectativas, né, do Rio Grande do Sul, porque o nosso objetivo também é falar sobre retomada. A gente veio nas últimas quartas-feiras falando sobre essa questão do Covid, falando sobre saúde, sobre conciliar, né, saúde e economia. Tivemos aqui muitas dicas de como a gente deve agir nesse momento de isolamento social, só que agora o nosso objetivo e o nosso foco, a partir desta quarta-feira, é falar sobre futuro, é falar sobre perspectivas, é fazer a retomada necessária que todos nós tanto aguardamos. E o Tá na Mesa, ele tem o patrocínio do Badesul, do Banrisul, da Icatu Seguros, da Osergues, Rio Grande Seguros e Previdência, a Safe Web, Unimed Federação do Rio Grande do Sul e o Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande. Temos o apoio institucional da Colombo, Estruturas para Eventos, a Dinamize, a Eventize, o Grupo Ilex, Imob, Onda Web, Procempa, Seletos e VH Áudios Visuais. E a parceria do Correio do Povo, do Jornal do Comércio, O Sul, Rádio Guaíba, Record TV Rio Grande do Sul, Rede Bandeirantes e Rede Pampa e SBT. Está comigo também aqui o nosso vice-presidente, produtor rural, Rodrigo Costa, que vai acompanhar esse nosso momento. E eu queria já pedir para a nossa equipe técnica colocar o nosso convidado, o secretário Covatti, porque nós queremos juntos iniciar essa live, secretário, fazendo um brinde com leite gaúcho, produzido pelos nossos produtores, o leite que tem trazido tanta polêmica nesses últimos tempos. A gente tem visto, né, redes sociais, é o amor e ódio, e esse brinde com leite gaúcho simboliza nada mais do que um respeito a todos aqueles que produzem, a todos os produtores rurais que estão dia e noite, faça sol, faça chuva, produzindo alimentos, especialmente no Rio Grande do Sul. Então essa é uma forma da gente poder te dizer, seja bem-vindo ao nosso convívio, tu que fosses também desafiado por lideranças nacionais, a nossa sempre senadora Ana Amélia te fez esse desafio do leite. E aí, né, Covatti, a polêmica toda está instalada nas redes sociais. Bem-vindo. Um brinde, leite é alimento, leite, né? A vida. Simone, eu que agradeço a oportunidade de estar junto com vocês, estar na mesa, dar os parabéns, vivo também todo o meu almoço regado também por agora nessa modernidade pelo Tá na Mesa virtual, então é sempre uma alegria aí. Também falar sobre o nosso agro, o agro que nunca parou e não vai parar, e a gente tem que estimular ele cada vez mais. Legal, Covatti. A gente estava antes comentando, né? Estamos todos, através de uma telinha, nos encontrando, produzindo muito. Agora, eu imagino o teu desafio, que gosta de estar com o pé na estrada, e para ti é tão importante, né, estar próximo das pessoas, lideranças do agronegócio no interior do estado. Então, acho que esse tempo tu está tendo que te adaptar às tecnologias, mas dá uma vontade, né, de pegar o carro, seguir a estrada e fazer esses encontros presenciais. Eu acompanho bastante também a tua mãe, a Silvana, que está nos acompanhando aqui, a nossa deputada. Ela que é tão próxima também, tem essa coisa do aconchego, de estar junto, do abraço. A gente tem que agora ter muita serenidade nesse momento, mas seguir com esse trabalho. E tu tens um desafio importantíssimo, né, nesse governo, uma experiência muito bacana. A gente queria poder, então, aprofundar um pouquinho. O agronegócio é fundamental para a economia do Rio Grande do Sul. A gente vem de uma estiagem, a gente vem, né, de dificuldades que são impostas por todas essas adversidades que estão surgindo no ano de 2020, mas a gente também tem boas perspectivas. Então, por gentileza, né, a gente concede a palavra agora e, na sequência, a gente faz um debate sobre temas até daqueles que estiverem nos acompanhando. É verdade, Simone, eu que agradeço a oportunidade. Como tu falou, a gente está se adaptando de uma forma muito intensa através dessas tecnologias, e isso acaba antecipando
que a gente deveria, até porque o agro ele não é só o plantio, ele também é inovação. Então, junto com essas tecnologias, a gente também vai se inovando, seja no modo de falar com as nossas lideranças no interior, mas também seja no modo de tratar a agricultura. Então, aqui no gabinete da Secretaria da Agricultura, a gente está aqui prestigiando, falando a todo momento, inovando. É claro que a gente gostaria de estar na estrada acompanhando, principalmente a retomada do crescimento seca que está atingindo o nosso estado, as várias ações que nós estamos fazendo aqui também, ver como é que estão resultando na ponta, mas a gente está, graças a Deus, muito bem representado na ponta, seja através de entidades, cito vocês como entidades que estão a todo momento fazendo ações, falando com prefeitos, com produtores, seja duas que estão sempre nos cobrando ações, que a própria Farsul e a própria FETAI, que estão muito incisivas na vida do produtor, e claro que a gente está acompanhando dessa maneira, por isso que também a gente tem uma apresentação um pouco para falar sobre todo o agronegócio do Rio Grande do Sul, o agro que hoje representa 40% do PIB do nosso estado, então a gente está cada vez mais demonstrando. Então a gente vai fazer uma explanação um pouco geral da agricultura. Eu acho que eu vou tomar a liberdade de compartilhar a tela ou vocês vão fazer compartilhamento? Não sei como é que a técnica combinou aí, mas... Pode compartilhar, Covatti. Então tá. Pode seguir aí fazendo na tua dinâmica. Ótimo. Então, já estou fazendo. Aqui tá dizendo que eu não consigo, porque... Tem que me habilitar para fazer o compartilhamento, mas daí talvez eu acho que vocês na área técnica... Adaptando as tecnologias. Viu? Né? A gente tá melhorando aí. Sabe, faz ao vivo. Ó. Não, isso aí. Então, mas aí a gente cada vez... Agora deu. Nessa apresentação que eu vou apresentar para vocês, acho que vocês estão vendo a tela aí já, é o Agro, o Rio Grande em Movimento. É uma das apresentações que a gente está fazendo e está cada vez mais falando um pouco desse potencial. Como eu falei, nós hoje representamos 40% do PIB do Rio Grande do Sul. Essa representatividade ela também resulta em 179 bilhões de reais, aonde representa toda a receita da cadeia agropecuária, seja através de lavoura, serviços, pecuárias e indústria. No valor bruto da produção, nós representamos 67% desse valor total. 67% vem proveniente da lavoura e 33% da pecuária. É claro que também a gente também fala desses 10 principais produtos que hoje o agro do Rio Grande do Sul ele tem. A soja, que é a principal deles, é em primeiro lugar também não só na questão da produção, mas também em primeiro lugar na questão da exportação. Depois vem seguido da carne de frango, o arroz, que nós hoje representamos 94% da produção do Brasil é proveniente do Rio Grande do Sul, a carne bovina, leite, o tabaco, que tem essa representatividade de 4,8%, mas é a segunda cultura também com maior exportação. Primeiro vem a soja, segundo o tabaco, então carne suína, milho, trigo, silvicultura e outros. Então a gente pizza aí, para vocês terem um conhecimento o quanto o Rio Grande do Sul é rico em várias culturas e várias oportunidades. E no mercado brasileiro, nós somos o quinto com maior valor bruto de produção agropecuária, isso de todos os estados da federação, o quarto em receita de pecuária, representando 19,7 bilhões de reais, o quarto em exportações do agro, então, com a representação de 46,4 bilhões, e o quarto na produção de grãos, com 22,4 milhões de toneladas. Isso é dados atualizados, e se vocês olharem ali embaixo, o ano passado, na safra 18 e 19, nós colhemos 31,5 milhões de toneladas. E, infelizmente, lá em dezembro, até os dados da Emater representava que, se nós não tivesse essa seca, nós ia ter uma das maiores safras da história do Rio Grande do Sul, superando a marca de 33,4 milhões de toneladas. Então, vocês olham aí que a gente teve um decréscimo muito significativo, tanto é que hoje a gente colheu nessa safra 19 e 20, 22,4 milhões de toneladas. Aí eu fiz esse gráfico para vocês, esse quadro comparativo da safra 18 e 19 com a safra 19 e 20, e se vocês olharem algumas peculiaridades, e o Rodrigo sabe muito bem, principalmente na cultura do arroz, que é lá da região de vocês, nós tivemos
uma diminuição de área plantada, mas em compensação a produtividade ela aumentou e também a produção aumentou, isso muito em virtude da tecnologia e do melhor manejo do solo. Então a gente vê que não necessariamente aumentando a área plantada a gente tem resultados, mas depois do arroz, que foi uma das poucas culturas que teve, até porque é uma cultura que é irrigada, então ela teve esse acréscimo, não sofreu com a seca, a gente olha os números ali das safras de feijão, do milho de grão e do soja, que teve um prejuízo significativo ali, seja no milho representando uma queda nas duas safras aí de 6,8%, 33%, 36, menos de 33 toneladas, representando um total aí de 28,7% em questão de percentual. Então, a gente hoje sofreu com essa estiagem, uma queda de 28,7%, representando uma perda de 15 bilhões de reais. Isso a gente vê o reflexo logo ali na frente, por isso que também, além do Covid, que está colocando e fazendo um anseio da questão do Estado, uma mobilização muito significativa na alocação de recursos para a gente passar dessa pandemia, nós também, logo ali na frente, vamos ter um resultado negativo aí na arrecadação também do nosso Estado, porque essa perda de 15 bilhões, ela vai ter prejuízo tanto para o município, porque nós temos uma perda no comércio, mas também logo ali na frente nas contas do governo do Estado. A gente fez algumas ações, e claro, tem várias ações, e eu destaquei algumas delas para a gente amenizar essa seca, principalmente proveniente, dando uma força para o prefeito, para as lideranças políticas, e também dando uma força em especial aos nossos agricultores familiares, que também estão sendo muito prejudicados. A gente tem 4 máquinas de perfurar poços aqui na Secretaria da Agricultura. Desde fevereiro nós já perfuramos 60 poços. Essas máquinas elas estão divididas em 4 regiões do Rio Grande do Sul, sendo que dentro dessas 4 regiões a gente tem uma demanda muito alta, até porque hoje nós temos mais de 400 municípios dos 497 com situação de emergência declarada, seja por perda econômica na frustração de safra ou também o prejuízo de água para consumo humano e também para os animais. Então, a gente fez essas ações, já entregamos 1.141 açudes, num total de 1.600 que nós estamos fazendo, tudo isso com famílias beneficiadas e contempladas segundo o estudo da nossa Emater. Nós também temos o troca-troca de forrageiras, que são programas onde o governo do estado ele dá subsídios de 28%, e um dos exemplos ali do troca-troca é que nós temos uma estimativa de contemplar 150 mil sacas beneficiando 45 mil famílias, mil produtores do nosso estado. Então é um programa de uma abrangência muito grande que nós já estamos implementando com esse subsídio aí por parte do governo do estado. Isso é um programa que já está aberto para cadastrar e vai se encerrar agora nos próximos dias. E claro que também a gente construiu, nesse momento de calamidade em virtude da pandemia do nosso estado, um apoio à agricultura familiar, que é um apoio que nós estamos construindo, e dessa maneira a gente possibilitou para vender produtos em todo o estado. Seja uma agroindústria que hoje tem uma inspeção municipal, onde ela já sofre uma fiscalização por parte do município, ela está liberada para fazer a comercialização em todo o estado. Antes só poderia acontecer se o município fosse habilitado e a ter inspeção estadual através do SUSAF. Então é uma medida que vai perdurar até o momento de calamidade devido ao coronavírus, para também restringir e dar oportunidade para esses nossos agricultores familiares. Claro que nós também estamos fazendo algumas ações junto aos deputados estaduais, deputados federais, a ministra Tereza Cristina, que está sendo muito parceira por gaúcha nessa questão, que nós conseguimos aí também algumas reivindicações das renegociações das dívidas dos produtores através do custeio do investimento e também criamos linhas de crédito para cooperativas e também para o custeio agrícola e pecuário da agricultura familiar. Isso tudo em virtude de uma construção que nós tivemos lá com a própria ministra Tereza Cristina e com o apoio de toda a parte representativa dos agentes políticos e também das entidades representativas do setor agro, que é muito importante.
Nesse sentido, a gente apresenta para vocês toda a estrutura da Secretaria da Agricultura. A gente hoje tem uma estrutura muito grande dentro da secretaria, que nos governos passados existia 2 secretarias para fazer e trabalhar para o setor, e agora, com a proposta do governador Eduardo Leite, nós unificamos essas secretarias, e hoje ela representa também, junto com o seu guarda-chuva, que a gente chama, a SESA, que hoje tem essas unidades, 8 unidades, 8 unidades coletoras, 2 unidades portuárias e também uma unidade frigorífica. Lembrando que a SESA está passando por um processo de extinção, e sendo que dentro uma dessas unidades portuárias tem uma unidade lá no Porto de Rio Grande, que em virtude até que o Fernando estima, que é o superintendente do Porto de Rio Grande, a gente está fazendo daquela unidade uma unidade única exclusivamente para exportação do arroz. E agora, nessa situação, ele acaba tendo uma concorrência com a soja, e obviamente, se for uma entidade privada, ela vai optar por exportar a soja, até porque tem um valor de mercado maior. O arroz ele ficaria em segundo plano. Então agora nós estamos fazendo com que essa unidade lá da SESA, no Porto de Rio Grande, ela seja transformada numa unidade privada, bom que se diga, privada, para única e exclusivamente exportar o arroz, já que o arroz nós estamos abrindo o mercado. Um dos exemplos recentemente é o mercado mexicano, que está sendo aberto aí para a gente levar o nosso produto. A Ceasa, que hoje tem 700 cargas diárias, é bom sempre falar que nós estamos fazendo uma ação muito grande lá na Ceasa, porque por semana gira mais ou menos 15 mil pessoas lá, e nós fizemos um plano de ação para conter a circulação do vírus também, do coronavírus, nessas 15 mil pessoas por semana, e lá a gente representa no total de 50% de hortigranjeiros consumidos do Rio Grande do Sul, abastece toda a nossa região metropolitana. Então a Ceasa é um grande empreendimento, é uma grande empresa aí que presta um excelente serviço. O IRGA, que é o nosso Instituto do Arroz, ele tem uma estação experimental, 6 coordenadorias regionais, 41 núcleos de assistência técnica e extensão rural, 6 campos experimentais. Lembrando que nós somos a produção de 94% da produção no Brasil é aqui oriunda do Rio Grande do Sul. Então, é sim um instituto fundamental para cada vez mais levar essa tecnologia. O exemplo é que a gente teve um aumento de produtividade com uma diminuição de área plantada. E a nossa Emater, que vocês olham aí também, ela está presente em todos os municípios do Rio Grande do Sul, onde nós temos mais de 250 mil famílias assistidas. Dentro de toda essa estrutura, nós criamos ao longo desse ano, aí, 1 ano e meio que passou, 4 pilares de linha para a gente seguir: gestão, inovação, desburocratização e o futuro, aonde nós estamos trabalhando muito nesse sentido. É importante, aqui eu vou falar uma das questões aí, que é um problema que a gente teve da Emater, mas destacar que a gente também, desde o ano de 2018 para o ano de 2019, nós também estamos fazendo de toda a estrutura que eu apresentei para vocês, um plano de contingência para diminuir o gasto do poder público. Então, a gente já teve de diárias uma redução de 47% de toda essa estrutura da Secretaria da Agricultura. O de combustíveis, como a gente tem uma defesa agropecuária muito grande, a gente também trouxe uma redução, melhor distribuição de 7,5%, e locação de imóveis também estamos reduzindo e fazendo parcerias, porque as nossas inspetorias veterinárias, que logo ali na frente vocês vão ver, elas têm muitos prédios alugados, e nós estamos fazendo parcerias com sindicatos, eles também possam acolher essas estruturas de uma forma para atender a questão dos nossos produtores e qualificar essa prestação de serviço. Mas, na questão da Emater, é bom que se diga que ali a nossa querida Emater, ela tem 2.100 funcionários, ela representa, como falei, 497 municípios, e ela atende aí mais de 230 mil famílias, junto com toda essa questão, chegando na base dos 250 mil famílias, como falei anteriormente. E nós tínhamos um problema com a Emater, ainda vivemos esse problema, porque a Emater ela é uma entidade privada sem fins lucrativos, e de acordo com a nova legislação federal, ela impede o repasse de recursos por questão de convênio,
onde essa modalidade era possível até dia 31 de dezembro do ano passado. E aí a gente construiu uma parceria junto com a Procuradoria-Geral do Estado, prorrogando esse convênio através da lei de parcerias até o dia 30 de junho, e estamos trabalhando desde então para trazer uma solução para a nossa querida Emater, até porque é uma entidade fundamental para a prestação de serviço, principalmente para a agricultura familiar, até porque ela dá assistência técnica e também cuida da extensão rural. Eu sempre digo que a nossa Emater, ela chega onde nenhum órgão público, ela chega em todo o estado, até porque se a gente precisar da saúde, a gente procura o posto de saúde, mas a Emater é ao contrário, ela vai à propriedade do produtor auxiliar em tudo. Então, dando essa mudança de regime jurídico de contratação através da Lei Federal 8666, que é a licitação em contratos. Isso vai possibilitar, por dispensa de licitação, a expressa previsão legal. Então, a gente vai construir essa maneira para construir e garantir a continuidade dos serviços e evita um passivo trabalhista milionário para o Estado. Lembrando que a Emater, mesmo que ela tenha essa vinculação privada, ela já tem decisões jurídicas através do Supremo Tribunal Federal dizendo que ela é responsável e também é como um ente público. Então tinha toda essa ideia. Junto com isso, nós estamos trabalhando para trazer uma Emater mais produtiva, com menos custos, onde nós fizemos um programa de desligamento incentivado, onde teve 318 vagas ofertadas. Com isso, a gente abriu para funcionários que com no mínimo 50 anos e mais de 30 anos de contrato de trabalho. Isso vai trazer um resultado de uma redução mensal da folha de pagamento de 3 milhões e 600 mil reais. O nosso objetivo é que o ano que vem a gente já consiga trazer uma saúde financeira para a nossa Emater, até para cada vez mais melhorar a prestação de serviço e, com isso, trazer uma economia aos cofres públicos. Lá no início também, Simone e Ricardo, a gente acabou trabalhando... Cadê Rodrigo? Já está me atrapalhando aqui, viu, Rodrigo? A gente está trabalhando na questão da inovação, do agrodigital. O que nós estamos trabalhando? O nosso sistema de defesa agropecuária, ele é de 2008. Com isso, a gente acaba trazendo prejuízo porque a gente não consegue cada vez mais levar a modernidade. Então, nós estamos estudando, através de uma disponibilização de prestação de serviço 100% online ao produtor, nós estamos buscando uma redução significativa dos custos operacionais, uma agilidade na gestão administrativa e um banco de dados integrados e unificados. O que nós hoje enfrentamos através desse sistema que é de 2008 e não conseguiu avançar muito nas atualizações. Um sistema burocrático difícil de usar, não é intuitivo, pouca comunicação com outros sistemas. Então nós temos vários sistemas, até com a Secretaria do Meio Ambiente, então não tem essa comunicação para a gente dar ação e ter efetividade em todos os processos antigos e desatualizados, um sistema online com poucos serviços disponíveis, e se o produtor hoje lá quer acionar, mesmo com a internet dentro da sua propriedade, ele não consegue acessar pelo celular porque não tem uma mobile onde ele tem condições. O nosso objetivo com isso é desburocratizar e melhorar todos os processos, é diminuir o número de papéis, diminuir os cliques e dar mais agilidade. Com isso, a gente também está levando eficiência também na vigilância sanitária, que logo ali na frente eu vou falar um pouquinho da mudança de status sanitário, da retirada da vacina da aftosa, que é sim um avanço muito grande, e com isso a gente vai trazer uma segurança para manter essa mudança de status sanitário. Nós queremos dar agilidade e facilidade ao produtor, todos os serviços de forma online. Um dos enfrentamentos que a gente também está adaptando, isso levou a gente antecipar isso, porque no próprio situação do coronavírus a gente tem que estimular a não circulação de pessoas, e nós participamos de uma campanha de vacinação da febre aftosa, onde o produtor obrigatoriamente ele tem que ir para a inspetoria veterinária. Então ele tinha condições talvez de se expor ao vírus, sendo que esses serviços podem ser sim cada vez mais por parte de serviços online, através do WhatsApp, que a gente criou essas ferramentas de forma provisória, e agora a gente quer cada vez mais trazer isso para que o produtor ele possa negociar a qualquer dia, qualquer horário, gerando ganho de produtividade. Hoje, por exemplo, se acaso o produtor
lá de Pedro Osório, ele não consegue fazer uma comercialização, tem que esperar na segunda-feira para ir na inspetoria veterinária para fazer homologação, triagem de TA e fazer todas essas partes aí que acaba trazendo essa burocracia por parte do produtor. Uma base de dados para estatísticas de produção com eficiência na tomada de decisões, isso vai trazer essa melhora da gestão agropecuária e a redução de custos. É bom que se diga, hoje o Rio Grande do Sul, com 25% de GTAs bovinos emitidos online, ele gera uma economia de 1 milhão ao estado do Rio Grande do Sul. Porque a gente economiza papel, economiza a própria hora de serviço por parte dos servidores da Secretaria da Agricultura, e isso pode trazer essa economia por parte do Rio Grande do Sul. Então, a gente está trabalhando para destravar e, através também, fazer essa economia por parte da Secretaria da Agricultura. A desburocratização, ela é muito importante. E um dos sintomas é que vocês vão acompanhar, que é obviamente que a gente vive sobre a demanda. E hoje a nossa demanda é a questão da irrigação. Hoje a gente criou uma Câmara Temática para justamente criar um programa estadual para incentivo à irrigação. Dentro dela vai ter entidades do governo, entidades que são representativas do setor, produtores rurais, fabricantes de equipamentos, empresas elaboradoras de projetos e parceiros que a gente vai fazer nessa. E aí vem o principal problema de irrigação. Hoje nós temos uma burocracia para licenças ambientais, porque o produtor ele tem, através da própria instituição financeira, linhas de crédito para pegar e tomar para fazer um investimento na sua propriedade. Mas muitas vezes essas questões de burocracias ambientais acabam travando esse processo em 1 ano e meio a 2 anos e meio. Nós temos uma deficiência no próprio fornecimento de energia elétrica e uma falta de linha de crédito atrativa. O que hoje? Nós temos uma taxa de juros muito grande, sendo que a taxa Selic acaba diminuindo e a gente vê através dessas instituições não tendo reflexo. Tanto é que é um dos pedidos que nós estamos fazendo para a ministra Tereza Cristina, para que nesse plano safra, que vai ser anunciado a princípio, semana que vem ou na outra, tenha uma diminuição na taxa de juros, principalmente para a irrigação, até porque é o nosso foco. E ali vem um dado muito interessante logo ali abaixo, que apenas 2,9% da área plantada de sequeiros, milho, soja, trigo, feijão do Rio Grande do Sul é irrigada. Então, olha o comparativo com outros estados. A gente acaba perdendo e perdendo muito feio. E dentro do Rio Grande do Sul, 7% das propriedades têm irrigação. Isso significa somente 26,4 mil das 365 cidades rurais. Então, olha o quanto de potencial que a gente tem para trazer uma segurança e não sofrer como a gente sofreu com prejuízo de mais de 15 bilhões em virtude dessa seca. E, obviamente, a gente vem ao longo de 7 anos, onde a gente não tinha uma carência de água e agora fomos pegos. Então, esse é o papel do Estado, é identificar esses problemas e procurar ferramentas para incentivar. Então, a gente está fazendo, através dessa questão, avançar na irrigação. A gente já iniciou esse processo, um exemplo, um novo Código Ambiental, que é muito importante para o Rio Grande do Sul, e vocês acompanharam, vocês tiveram uma participação, porque é muito importante não só para a iniciativa privada, mas também para o próprio produtor rural, isso muito em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, junto com o meu colega, secretário Arthur Lemos. A gente também está trabalhando para que cada vez mais tecnologias baseadas na economia de energia e recursos hídricos. Então, quando a gente incentivar a irrigação, não significa que a gente vai secar poços ou trabalhar com rios ou trazer um prejuízo ambiental. Não, tem hoje tecnologias e também esse último dado é muito importante. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma média de chuvas ano de 1.600 milímetros. Isso significa que uma pessoa se tivesse uma representação, uma pessoa com menos de 1,5 metro, ela poderia até ter que nadar nesse que nós temos, que nos permite a fazer um bom armazenamento de água para que isso resulte no uso da agricultura. Como é que a gente incentiva, desburocratizando principalmente a questão da representação de água. E claro que a gente está trabalhando no futuro também, que é a questão da zona livre de aftosa sem vacinação.
A gente usou e criou esse slogan que é livre para crescer, e a gente vai mostrar que quando tu retira a vacina, tu tem e cria possibilidades de a gente aumentar e criar, dar valor além para o produtor, também para a parte da indústria. Hoje, os principais produtos da pecuária gaúcha, eles são esses. São aves, nós hoje temos representação de 802,7 milhões de aves. Os bovinos, eles também, bovinos e bubalinos, eles representam 12,4 milhões de cabeças, e suínos 9,7 milhões de suínos. Então, a gente tem essa representação muito grande da proteína animal. Hoje, a base de decisão para que a gente possa fazer esse avanço sanitário, ele primeiro é muito técnico. O Rio Grande do Sul ele vem se preparando ao longo de 5 anos para chegar nesse momento. E principalmente pelo nosso Departamento de Defesa Agropecuária, que é o DDA, que está mantendo ações do controle de enfermidades. Então, a gente está fazendo toda essa parte do controle. Uma auditoria do MAPA, que veio em setembro de 2019 e fez essa auditoria. Logo aí na frente vocês vão ver o resultado dessa auditoria, e já está programada uma nova auditoria em agosto de 2020, então agora no mês de agosto, para conferir se a gente conseguiu ajeitar todas as irregularidades ou coisas técnicas que eles achavam que a gente deveria ajeitar para mudar esse status sanitário. Nós temos hoje um setor produtivo, principalmente por parte da indústria, porque ele tem interesse e comprometimento no processo, e uma articulação política do executivo e do legislativo, até porque a gente tem muitas proteções que tem que fazer atualizações até legislativas para que a gente possa criar essa possibilidade. A campanha de vacinação da aftosa que aconteceu em 2020, do dia 16 de março ao dia 24 de abril, esses números a gente está trazendo agora, que são muito importantes. Ele teve uma representação de 97,06% do rebanho vacinado. Isso representa 12.134.535 animais vacinados, de um total de 12.502.612 de bovinos e bubalinos. Então, 93,49% das propriedades cumpriram com nossa vacinação, e um dos requisitos que era a gente passar por essa campanha de vacinação, o próprio Ministério, para a gente avançar na evolução do estado sanitário, ele falou que 85% já era satisfatório para a gente ter em termos de cobertura vacinal. Então, a gente conseguiu superar com uma grande margem para que a gente consiga criar essa possibilidade. E aqui a gente fez um cálculo rápido, mais ou menos aqui, segundo os próprios técnicos da Secretaria, do custo da vacinação como um todo. Hoje, em questão de vacina, logística, mão de obra e o próprio perda de peso dos animais que gera a vacinação, a gente calculou mais ou menos $2 nesse custo de vacinação. Com o rebanho gaúcho, que seria 2 etapas de vacinações, uma agora no primeiro semestre e na segunda, teria mais de 20 milhões de animais. Hoje, o custo de vacinação por parte do Estado seria de 214 milhões de reais, claro, com o câmbio do dólar altíssimo como está hoje. Mas é um cálculo rápido, claro que tem muitas variáveis, mas isso é um cálculo rápido para representar todo o custo da vacinação da febre aftosa no nosso estado. Mas muitos perguntam, nós estamos com estrutura para fazer a retirada dessa vacina? Olha a nossa estrutura, nós temos uma das defesas agropecuárias do Brasil com maior número de pessoas e servidores. Nós hoje temos 324 fiscais médicos veterinários, 86 também fiscais estaduais, que são engenheiros agrônomos e florestais, 290 técnicos agrícolas, 123 administrativos, 189 auxiliares, 503 veículos para pegar e comandar toda essa estrutura, e também 26 vans, trailers e motorhomes e 6 barcos para nos ajudar e 3 caminhões para nos ajudar nessa estrutura. Nas inspetorias veterinárias, uma das resoluções também que o próprio Ministério da Agricultura nos fez é que as inspetorias veterinárias tinham que sofrer uma modificação. Então, hoje, com essa modificação, nós temos 153 inspetorias veterinárias com a obrigatoriedade de ter um veterinário, 318 escritórios agropecuários, onde a gente também vai ter e prestar todo o serviço da Secretaria da Agricultura. O único requisito é que não vai ter a
a questão de ter um fiscal veterinário, um veterinário dentro desses escritórios, mas todo o serviço prestado vai continuar. Nós temos 6 postos de divisas que também vão ser reavaliados, até porque hoje esses postos também ocupam a fronteira com Santa Catarina, até porque Santa Catarina é o único estado da federação com estado sanitário de livre de aftosa sem vacinação. Então, esses postos acabam trazendo uma burocracia a mais. Com a retirada da vacina, esses postos também vão ser revistos. E um laboratório federal e um laboratório estadual de referência, laboratório de triagem que nós temos nessa estrutura. É bom salientar que, e já estou acabando para depois a gente ouvir as perguntas aí, Simone, senão tu sabe que a gente acaba falando bastante das estruturas, mas é bom salientar que lá em setembro o Ministério, nessa auditoria, ele fez 18 apontamentos, sendo desses 18, ele nos deu até o mês de agosto para cumprir esses 18 apontamentos junto com a nova auditoria. E sendo desses 18, nós já cumprimos 12. Faltam apenas 6 que nós estamos trabalhando, que são 4 mais parte administrativa, mudanças e adequações de legislação, e 2 que ele tem um investimento por parte do governo do estado de 11 milhões de reais, que é a contratação de novos 150 postos de auxiliares administrativos para auxiliar as nossas inspetorias veterinárias e, junto com isso, a fiscalização e aquisição de 100 veículos, sendo 72 por parte do estado e 28 por parte do governo federal. Esses veículos que já estão licitados, já tem empresa vencedora, e logo aí, na questão de um mês e meio, esses veículos já estão chegando para justamente a gente cumprir no mês de agosto. Aqui a gente, obviamente, fala que um RS livre de aftosa é um RS livre da vacina e, obviamente, um Rio Grande do Sul livre para crescer. Nesse sentido, a gente vê que a sanitário, ela pode trazer uma agregação ao valor dos produtos e subprodutos de toda a cadeia de proteína animal. Esses novos mercados, ela vai abrir, e é bom que se diga, vocês vão olhar ali, esses novos mercados de exportações para aves, suínos, bovinos, a partir do acesso aos principais e mais exigentes mercados internacionais que atualmente não compram proteína animal de zonas com vacinação. Atualmente, o Rio Grande do Sul ele não possui acordos comerciais com 70% desses mercados. Então, à medida que nós fazer essa mudança de status sanitários, já em maio de 2021, é bom que se diga, se nós cumprir todas essas etapas, a Organização Internacional vai nos dar esse certificado. E logo a partir desse certificado, nós prontamente abrimos mercados como Japão, Coreia do Sul, México, Estados Unidos, Chile, Filipinas, a China com osso e Canadá. Hoje, por que ali a China com osso? Hoje, nós só podemos exportar carne e proteína animal produzida no Rio Grande do Sul, essas carnes sem osso. À medida que nós fazer essa mudança de status sanitário, nós vamos conseguir exportar os nossos cortes ou cortes desses mercados necessários com osso. Isso vai aumentar muito a nossa questão da proteína animal. E uma estimativa da cadeia de suínos é que a exportação anualmente já possa acrescentar 600 milhões de reais. Então, os suínos já têm esse cálculo e claro que a gente também está fazendo esse cálculo por parte dos bovinos. E a gente vai cada vez mais ter, e é bom que se diga ali, nessa questão da aftosa, antes de passar para a Expo Inter, que é a nossa última lâmina, só o mercado, e a gente vê empresas que hoje têm frigoríficos aqui no Rio Grande do Sul, que já estão preparando investimento de 13 bilhões de reais, já teve conversas com o próprio governador Eduardo Leite, para aumentar a sua produtividade e construir novas plantas aqui no Rio Grande do Sul com essa mudança de status sanitário. Mudando uma regra que, obviamente, a gente não pode, até porque a Federação é grande parceira da Secretaria da Agricultura na nossa Expo Inter. Nós estamos fazendo uma construção, Simone, e principalmente, claro, respeitando e dando toda a tranquilidade, até porque nós temos todo o monitoramento dia a dia e agora a semana da evolução da pandemia, mas hoje a gente pode trazer a garantia que a nossa Expo Inter vai sair. É uma vontade de todas as entidades parceiras, organizadoras da nossa Expo Inter, cito elas aqui, FETAG, a FEBRAC, os CIMERS, a Alcegues e a Prefeitura de Esteio. E claro que com isso, com essas entidades,
nós estamos organizando para que a nossa Expo Inter ela tenha toda a segurança para os nossos visitantes, expositores e produtores. A gente criou, através desse comitê com essas entidades organizadoras, criamos uma oportunidade, que isso está sendo analisada pelo comitê da crise do Covid-19, que se acaso a Expo Inter tiver que ser adiada, esse adiamento seja até o final do mês de setembro. Então, hoje ela está com a data de 29 de agosto a 6 de setembro. Se acaso ela tem que ser adiada, nós tivemos e colocamos uma condição que seja no mês de setembro, isso significa um mês, porque se entrar no mês de outubro, o Rodrigo sabe muito bem, começam os preparativos para a safra de verão, começam as feiras de primavera, começa uma consequência muito grande que daí não traria o prestígio que a nossa Expo Inter teria. E é bom que se diga que, como é uma feira promovida pelo Estado, nós já iniciamos mais de 40 licitações para justamente ter uma feira de forma transparente e com economia de recursos públicos. Então, a Expo Inter ela já está. É bom falar um pouco dos valores da nossa Expo Inter de 2019, né? Que é justamente, gerou 2,7 bilhões de negócios de animais, aí a gente detalhou esses 2 bilhões e 700 milhões de negócios e teve mais de 420 mil pessoas que foram visitar a feira de 2019. É claro que com essa montante de pessoas, a gente também vai criar limitantes e, como eu falei, construindo toda a segurança para que, mesmo com o período de circulação de vírus, nós tenhamos toda a segurança para aqueles que forem visitar a nossa feira, eles também vão ter a oportunidade de ter uma feira segura, principalmente na questão do coronavírus. E, obviamente, eu fiz essa explanação e agora o slogan é que nem eu disse, o agro, ele não parou durante essa pandemia, não vai parar e a gente tem que avançar e avançar bastante. Então, Simone, findou a minha apresentação, foi muito longo, mas eu tive que trazer essas oportunidades e essas situações para ti e para o próprio Rodrigo, que é o nosso vice-presidente. Então, agora estou à disposição. Bom. Secretário Covatti, eu vou fazer eco aqui a todos aqueles que estão te cumprimentando, né, nas nossas redes no Facebook. Eu acho que essa apresentação ela foi muito didática e ela fala muito sobre o Rio Grande do Sul. Quando a gente se dá conta, né, no nosso dia a dia, eu acho que é tudo tão corrido e a própria imprensa noticia de forma muito pontual as questões e deu muito ênfase também para a estiagem e para a seca. Quando a gente faz esse passeio que tu nos oportunizou agora, com todas essas informações, dados e números, a gente se dá conta da pujança do agronegócio e da relevância que tem tudo isso. E a gente está aqui, né, o Osmar Redin, que é da Associação de Pequenas Indústrias de Laticínio, está nos acompanhando. A gente fez um brinde aí com o leite gaúcho. É uma referência muito legal, porque a gente precisa se dar conta de que o leite ele não surge dentro da caixinha, né? Tem todo um trabalho, tem toda uma expertise por trás do agronegócio e que precisa ser bem referendada. Mas a gente ouviu também, leu aqui, que muitas pessoas colocaram sobre a tempestade perfeita, né? Estiagem e Covid. Como é que tu te sentes, né, à frente desse grande desafio que é a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul? E como é que está o relacionamento com o governo federal, com a ministra Tereza Cristina? O que a gente pode esperar na questão de política pública nacional nesse momento? Bom que se diga, Simone e Rodrigo, e principalmente aqueles que estão nos vendo, infelizmente, se a gente não tivesse a questão da pandemia, a gente ia estar falando única e exclusivamente da seca que está atingindo nosso estado. Vocês viram os números que eles são muito expressivos nessa perda que o Rio Grande do Sul teve devido a essa seca. Mas, mesmo assim, o principal desafio de tu consolidar esses dois grandes problemas que a agricultura enfrentou foi justamente não criar empecilhos para que essa máquina pare de girar.
Então, logo quando começou essa situação, o governador Eduardo Leite ele fez os decretos e transformou todos os serviços da Secretaria da Agricultura e todas as cadeias que necessitam, que a Secretaria da Agricultura e o agro necessita para continuar girando, eles foram transformados em serviços essenciais. Então, por isso que a gente não parou. E junto com isso, a gente também criou essas ferramentas e pela proximidade, até porque sou deputado federal e sou muito próximo da ministra Tereza Cristina, pelos nossos deputados federais e os nossos senadores que têm uma representatividade, o Rio Grande do Sul é muito feliz nos seus representantes políticos por defendem a agricultura, sabem da importância da agricultura e todos têm esse viés. A gente teve essa unidade e fomos lá cobrar do próprio Ministério da Agricultura todas essas oportunidades para a gente trazer uma tranquilidade para o produtor. Porque quando a gente tem uma perda de 15 bilhões de reais, obviamente a gente não esquece que o produtor já tem uma safra de inverno que já vai começar a fazer, ele não tem dinheiro no bolso para começar a fazer esse investimento e já tem os preparativos de uma nova safra de verão que ele precisa tentar recuperar esse custo que foi perdido de maneira responsável, não se endividando. Por isso que a gente conseguiu essas renegociações que são muito positivas por parte do governo do federal com parte do governo do estado e também estamos conseguindo, com uma união da bancada de gaúcha, dos deputados federais e senadores, recursos do governo federal para dar para as nossas prefeituras para conseguir sanar o problema de água para abastecimento humano, com perfuração de poços, redes de água. Esses recursos, eles somam um montante de mais de 35 milhões de reais. Então, a gente está fazendo essas frentes para trazer essa segurança, seja na perda da safra, na perda econômica do produtor, mas também nesse prejuízo que as prefeituras e os nossos produtores e as comunidades do interior estão tendo através da... Então, há sim uma união e há uma cobrança muito forte. Eu sempre falo, Simone, que política e feijão só se amolece na pressão. Então, a gente tem que cobrar desses agentes políticos aí para nos ajudar e eles estão nos ajudando. É verdade. Eu queria até fazer uma referência. Agora de manhã a gente teve um encontro com alguns prefeitos da região sul e o prefeito Silvio de Tapes. Ele fez, né, a referência justamente a esse grupo de trabalho e a toda essa organização que está sendo feita para minimizar esses problemas, né, de seca no Rio Grande do Sul. Então, acho que já é um trabalho que está dando frutos aqui no nosso estado. Queria te cumprimentar, Kovács, secretário, pela apresentação. Está bem no caminho certo e acho que chama atenção que está muito alinhado com essa abordagem sistêmica que o governo Eduardo Leite vem fazendo. Acho que o governador foi muito feliz na escolha técnica de todo o quadro de secretários, no time que ele montou. E eu me refiro à abordagem sistêmica porque a gente tem problemas históricos que vêm sendo enfrentados nesse governo. Falar sobre o estima no porto, a questão do arroz, isso a gente discute há 15 anos, tem sido pauta de manifesto dos arrozeiros há 20 anos, a questão da exportação do arroz, e hoje ela é, todos os negócios que se avalia, né? Hoje ela é uma realidade, a exportação virou um player internacional, o Rio Grande do Sul virou um player internacional na exportação de arroz, isso é uma conquista histórica. E várias outras coisas, quando se fala em irrigação, como é que a gente vai falar de irrigação sem falar de disponibilidade energética, sem falar de privatização, concessão, como já foi abordado, de licenciamento ambiental, como se fez a reforma do Código Ambiental Gaúcho. Então, o governo entrou com um time de secretários muito técnico, já com o pé direito, fazendo as reformas e a abordagem de todo esse ambiente hostil que tem historicamente o estado do Rio Grande do Sul, um ambiente hostil para quem investe, para quem produz, para quem realiza. E ele vem tentando enfrentar de uma forma sistêmica. Isso eu acho que é vital. Buscando assim de várias, começando pela questão do encerramento da vacinação da aftosa, que é uma das questões que mais vem me preocupando. Claro que a gente não pode acreditar que esse movimento é nacional e acreditar que o Rio Grande do Sul poderia ser uma ilha, mas avaliando pelo histórico do Brasil, eu vou abordar, não vou pegar pela questão dos animais silvestres, do javali, dos vetores do vírus da aftosa, que tem uma alta capacidade de transmissão, muito maior do que o Covid-19, né? Mas eu vou pegar pela questão específica assim,
do bioterrorismo, que já aconteceu no caso da vassoura de bruxa no Brasil e em outras culturas, né? Na questão, esse lobby internacional, principalmente com grandes potências econômicas europeias, que às vezes se valem do bioterrorismo para tentar, supondo que o bioterrorismo plantasse novamente em algum lugar no Brasil ou no estado do Rio Grande do Sul a febre aftosa. Qual a nossa capacidade de reação para isso? Porque a gente que viveu isso no início do ano 2000, ali, os surtos de aftosa no estado do Rio Grande do Sul, o preço do quilo do boi caindo para 40 centavos de dólar, e nós passamos ali 7, 8 anos até tentando reerguer o Estado, com muita gente quebrando, muita gente perdendo tudo, enquanto o Uruguai passou pela mesma situação e se reergueu em 2 anos. Então, qual seria a nossa capacidade de retomada? Porque com o bioterrorismo ele é inevitável. Alguém planta o surto e ele se dissemina e a gente tem que enfrentar ele rapidamente. Qual é a capacidade do Estado de reagir a um ato de bioterrorismo? Essa é a minha preocupação em relação à aftosa. Rodrigo, é muito importante porque o que nós estamos fazendo? Nós fizemos e estamos fazendo o nosso dever de casa. Então, a defesa agropecuária estadual, ela está se preparando e vai sofrer bastantes investimentos nesse sentido. Só que a nossa preocupação, ela começa a passar a ter outra visibilidade também, porque nós temos hoje o Porto de Rio Grande, que é uma entrada e saída além de produtos e é uma grande circulação de pessoas. E o nosso próprio aeroporto Salgado Filho, que também vem muitas pessoas de outras partes do mundo, que nós também estamos atentos a essa circulação. Até o ano passado, e vocês devem ter acompanhado, teve a peste suína africana, que dizimou muito a população de suínos lá na própria China. E a própria ABIN, que é a Agência de Inteligência do Governo Federal, falou que o Rio Grande do Sul poderia ser também, e estava monitorando para talvez trazer algum mercado, alguma carne de suína contaminada e poder até afetar. Claro que a gente também se fortaleceu e a gente está fazendo essa parceria, Rodrigo, principalmente porque agora nós estamos fazendo uma união com essa evolução do estado sanitário entre todos os órgãos de segurança. Nós vamos fazer uma união com o Exército, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com a própria ABIN, Brigada Militar, Polícia Civil, para que toda a fiscalização do trânsito de animais de origem animal também seja fiscalizado não única e exclusivamente pelos nossos técnicos da Secretaria, mas também por todos esses órgãos. Então a gente vai fazer toda essa proteção. E tu me perguntou, principalmente, que é um anseio por parte do produtor, é sobre essa capacidade de resposta. O Rio Grande do Sul, diferente de vários outros estados do país, ele também serve de modelo, principalmente na gestão do Fundo de Defesa, que é o Fundesa, que eu acho que muitos de vocês conhecem, até quem é presidente é o nosso amigo Rogério Kerber, que também vocês conhecem. O nosso Fundesa, ele tem hoje, em caixa, mais ou menos 90 milhões de reais, e ele está se preparando para dar todo esse auxílio para que, se acaso a gente tiver um foco de aftosa, que Deus ajude que não tenhamos mais, mas se acaso a gente tiver, em 48 horas nós conseguimos fazer toda a mobilização para conter esse foco, para que a gente consiga, desde indenizar o produtor que foi afetado, a criar todas as linhas e contingências de abate. Uma das coisas que está fazendo também uma discussão que daí vem mais por parte do Ministério, que é uma cobrança até das entidades, é talvez também fazer um banco de vacinas contra a febre aftosa para que, se acaso o Rio Grande do Sul tiver um problema, a gente prontamente faça, mas isso é mais com o Ministério. E é bom que se diga também, Rodrigo, porque hoje a Secretaria da Agricultura tem um geográfico de todas as propriedades rurais. E dentro dessa sinergia que nós estamos fazendo com os órgãos de segurança, e a gente vai fazer essa comunicação do mapeamento, o própria Brigada Militar, para combater o abigeato, ela vai conseguir chegar mais rapidamente à propriedade e a gente vai conseguir fazer toda uma ação também para fazer esse combate ao abigeato e também trazer uma segurança, porque se acaso aparecer um foco na propriedade
tal, a gente vai conseguir também com uma atualização de rebanho, já vou pegar e falar também que eu acabei esquecendo na minha apresentação, a gente vai fazer uma atualização do rebanho de todo o Rio Grande do Sul agora no mês de agosto, então a gente vai ter toda a quantidade de rebanho nesse foco e a gente vai saber todo o corredor, toda a circulação e todos os prováveis animais contaminados em 48 horas. Esse é o prazo, até porque isso é uma exigência não só do Ministério da Agricultura, é uma exigência do órgão internacional que nós demos condições para agir num eventual foco 48 horas. Então, a gente está preparando nesse sentido, mas claro que hoje a nossa preocupação, e também por isso que a gente vai fazer uma reunião com as entidades, com o Ministério da Agricultura, é sobre o Porto de Rio Grande e é sobre também o nosso aeroporto Salgado Filho para fazer esse monitoramento, principalmente num bioterrorismo, para trazer essa segurança. Interessante, essa questão da tecnologia, né, secretário, ela é fundamental. Então, cada vez mais usar ela para que se consiga fazer esses monitoramentos e que ela esteja, né, a serviço do produtor rural. Porque hoje a gente tem, e a tua fala inicial também contemplou bastante essa questão de mapeamentos, de uma estruturação da própria secretaria que vai ao encontro de todos os anseios dos produtores, e isso é muito relevante. A gente está aqui, né, com a audiência do presidente da OCERGS, nosso amigo Virgílio, e ele também fala, né, da Expo Inter, assim como o presidente da Rede Pampa, o nosso colega Gadré, também dizendo que ele está ansioso pela Expo Inter. E eu queria que a gente pudesse abordar um pouquinho mais essa questão, porque eu acho que o Rio Grande do Sul ele se encontra em esteio, né, já tradicionalmente ali, agosto, setembro, e essa é uma data muito emblemática. Eu queria cumprimentar justamente pela decisão do governo do estado de começar a fomentar a Expo Inter, porque isso demonstra uma retomada. Se nós estivéssemos nesse momento, né, ouvindo o secretário dizer, olha, nós vamos cancelar a Expo Inter esse ano, certamente teria um impacto muito negativo. Como é que vocês estão internamente, então, tratando essa questão da Expo Inter? E isso já é um aceno para a retomada, secretário Kovács? Sim, Simone, nós queremos encarar essa Expo Inter de 2020 como uma feira da retomada, justamente o que tu falou, Iso, muitas vezes. Nós, nesse ano, estamos vivendo essa peculiaridade que ninguém imaginaria que estaríamos vivendo, mas a gente, como governo do estado, tem que trabalhar na saída dessa pandemia. E para o agro, de uma maneira como um todo, a Expo Inter é, sim, também uma própria saída. Até porque nós temos, e estou recebendo relatos quase diariamente de empresas de todo o país querendo vir expor na nossa Expo Inter, até porque outras feiras do Brasil inteiro foram canceladas, porque elas aconteceriam no primeiro semestre. E a nossa é a única feira do Brasil que está mantida. Então, a gente está vendo uma oportunidade de comercialização, uma oportunidade de negócios, ver até a mobilização de vários setores, preparando ações para atrair consumidores para conseguir fazer a venda, seja através de desconto, linhas de crédito e várias oportunidades, ver as instituições financeiras também se mobilizando, e por isso que nós, como secretaria, temos que dar esse gesto que a Expo Inter ela vai ter condições de sair. É claro que a gente também está fazendo tudo isso. Também foi motivo de uma reunião que eu tive ontem lá no Parque Assis Brasil, com o nosso subsecretário, com os diretores, com toda a estrutura do parque, que nós estamos fazendo mapeamento de todos os processos dentro da Expo Inter, seja de entrada, seja de dormitórios, seja como é que fica. Vou dar um exemplo. Nós, sempre foi feito, através dos nossos trabalhadores lá, que ficam dos nossos animais, eles tinham dormitórios onde dormia 10 pessoas lá, em quartos preparados para eles conseguirem passar esses 9 dias. Agora não vai conseguir ter dessa maneira. A gente adaptação necessária, né? Isso, a gente vai ter que criar condições para que eles tenham toda a segurança para conseguir ter esses dormitórios e, com isso, com toda a diminuição do contato para diminuir a circulação. Sem contar que a gente vai ter que ter toda a parte de exames, vão ter que medição de temperatura para os nossos visitantes. Então, a gente vai ter que trabalhar todo um plano de contingência. Por isso que nós criamos uma comissão junto com a Secretaria da Saúde para fazer todos esses critérios para que a nossa Expo Inter, todos aqueles que estejam dentro do Parque Assis Brasil, estejam com todas as suas condições físicas e principalmente de saúde que não tenha nenhum problema, e também fiscalizar aqueles
entraram no Parque Assis Brasil para trazer essa segurança para o parque. Então, a gente está fazendo isso e claro que a gente vai estudar várias ferramentas. Um dia da Expo Inter de 2019, por exemplo, teve 100 mil pessoas num dia. Isso acho que a gente vai ter que diminuir, obviamente, restringir a quantidade de pessoas. Nossa agricultura familiar teve 353 expositores. Talvez a gente agora vai ter que aumentar o espaçamento, talvez diminuir o número de expositores para que tenha essa tranquilidade. Então, a gente vai adotar ferramentas para que a segurança e da saúde de quem estiver lá dentro e quem circular na Expo Inter, ela seja em primeiro lugar. Mas a gente está olhando com um olhar muito econômico de uma retomada, de uma sinalização, até porque a gente vê, pelo clima de todos os órgãos das entidades, que a Expo Inter ela vai ser muito boa para a questão dos negócios aí, a retomada do crescimento gaúcho. Essa é uma boa notícia. Muito bom. Eu te cumprimento aí pela iniciativa, porque um cenário de notícias tão ruins que a gente tem visto na televisão, com notabilidade de mortes e uma situação trágica, é importante que se faça a retomada, e a retomada começa. A gente sempre assiste aqui as palestras do vice-presidente de Economia, que o que proporciona a retomada econômica é o índice de confiança. As pessoas investem quando elas se sentem seguras, né? E para isso é importante que elas tenham um norte. E a Expo Inter ela pode ser um marco dessa retomada. Agora, pela manhã, nós tivemos a reunião com todas as regionais do sul do estado aqui, e o presidente da Associação Rural de Pelotas, Rodrigo Gonzalez, ele pré-lançou aí a Expofeira de Pelotas, de 5 a 12 de outubro. Ela vai acontecer. A gente já sabe que, provavelmente, ao que tudo indica, se Deus quiser, nós vamos ter aí um cenário de saúde em outubro bem melhor do que se tem hoje. Ao que tudo indica, a gente já vai poder ter participação de público, mas a gente está trabalhando em Pelotas com plano A, B e C. E a grande ideia da exposição de Pelotas, que já tem mais de 100 anos, né, é que se torne a maior expofeira digital do sul do país, que seja um misto de presença de animais com presença de públicos e transmissão digital para o mundo inteiro. Então, se abre uma gama de oportunidades com essa retomada social, econômica, com o estado de espírito que se cria nesse ambiente da Expo Inter e nesse ambiente da Expofeira de Pelotas, uma gama de possibilidades enorme de comercialização, de negócios que estão represados no primeiro semestre e que estão à espera de uma oportunidade para se mostrar, até para debater cada cadeia produtiva, cada segmento, quais são os gargalos, como é que a gente faz para retomar, como é que a gente faz para movimentar a economia e gerar empregos novamente. Então, cumprimentos, porque eu acho que a gente tem que ter datas marcadas e se desafiar. Então, se acontecer uma situação de bandeira vermelha que não se possa ter presença de público, a gente vai fazer igual, exclusivamente de forma digital, né? Talvez com presença de animais, com julgamentos transmitidos de forma digital. Então, vai se buscar uma solução, mas a gente tem que tomar a decisão de forma arrojada, com coragem, com determinação, de que vai ser feito do jeito que der para ser feito. Então, te parabenizo por essa coragem, por essa postura arrojada que é o que se espera dos gaúchos nesse momento, né? A gente não pode faltar o estado do Rio Grande do Sul nesse momento que espera tanto de nós. E é verdade, Rodrigo. Eu também tenho que cumprimentar o pessoal de Pelotas pela também a maneira de já confirmar essa feira. E até não só Pelotas, eu vejo que está uma sinalização também de vários municípios que também estão construindo para fazer suas feiras já no final. A gente também se coloca à disposição, porque todos esses trabalhos que nós vamos fazer na própria nossa Expo Inter, construindo esses planos de contingência, também podem servir para essas feiras aí, para fazer também todo esse monitoramento. Então, me boto à disposição aí para compartilhar com eles essa troca de ideia de como é que a gente vai receber o nosso público e, obviamente, a Secretaria da Agricultura vai estar presente lá junto com os seus servidores para auxiliar e desburocratizar todo esse processo aí, até porque a nossa Feira de Pelotas é, sim, mais de centenária e, com certeza, ela é uma das grandes feiras do nosso estado. Então, cumprimento também a turma de Pelotas lá. Obrigado. Que bom. O Ivanir Rocha,
ele coloca aqui a questão que, em função da estiagem, secretário, já está havendo falta de pasto, né, alimento para o gado. E isso já tem um reflexo na disponibilidade para os frigoríficos. E ainda se tem a questão da exportação do gado em pé. E quando se exporta gado, né, não se tem os impostos que fazendo, né, o abate no Rio Grande do Sul, disponibilizando para o frigorífico, tem. Como é que vocês estão enxergando essa questão de escassez, né? E se tem alguma política específica para exportação de gado em pé? Primeiro, a questão do pasto obviamente, atrasou todo o plantio, até porque a gente, na época de plantar, não chovia, e agora o pessoal está deixando para plantar agora nesse momento, porque daí tem uma quantidade de chuva necessária aí para brotar o pasto, e obviamente a gente vê que com isso está atrasando até a comercialização, porque o produtor está segurando um pouco o animal dentro das propriedades para colocar nos frigoríficos para bater. Então a gente vê que há essa adaptação, até porque agora tende-se a se regularizar os níveis de chuva aqui no nosso estado, então vai ter essas condições no pasto. A questão do gado em pé é uma questão que nós, Rio Grande do Sul, a gente agora teve a questão de um mês atrás, se eu não me engano, teve uma exportação de mais de 39 mil cabeças lá no Porto de Rio Grande, se eu não me engano, para a Jordânia, desse país que comprou. Então, obviamente, também teve até uma manifestação por parte das empresas de frigorífico, dizendo que quando tu tem a exportação de gado em pé, tu pode tirar um pouco de matéria-prima que deveria ser abatida aqui no nosso estado, que é bem nessa mesma linha. É claro que a gente tem que fazer uma construção dessa situação do gado em pé, porque tem várias entidades que defendem essa questão do livre comércio, vamos dizer assim, quem paga mais vai ter produto, então a gente tem que trabalhar essa sincronia, e uma das entidades que está sendo parceira nessa discussão é a própria Farsul, que está trazendo a Secretaria de Agricultura discussões com as entidades do setor dos frigoríficos que também estão cobrando uma ação por parte da Secretaria do Governo do Estado. Isso, só para responder a pergunta, está sendo trabalhado, e eu acho que é sempre bom a gente sempre primar pelo diálogo para fazer uma construção para a gente regularizar ou talvez ver como é que é essas ações das exportações. Muito bacana a tua análise, né? Porque a gente tem que avaliar a cadeia produtiva da bovinicultura como um todo, né? E o impacto, a gente que já foi durante muitos anos refém de um único frigorífico exportador em todo o estado do Rio Grande do Sul e enfrentou naquela época do surto de aftosa lá, que ainda a gente colhia os reflexos, preços do quilo do boi aí abaixo de 40 centavos, 40, 45, 50 centavos um quilo de boi, seria menos do que R$ 2,60 hoje, né? Imagina hoje, tá R$7 o quilo do boi, se tivesse 2,50, o que significaria isso de desemprego, de caos para toda a cadeia produtiva? Então, a gente não pode ser a favor do livre mercado como um todo e pedir reservas de mercado para o nosso segmento específico. Isso, eu acho que houve uma evolução muito grande até na cadeia produtiva do arroz, que existia às vezes essa mesma discussão, mas vai sair arroz em casca, não vai ser... O que impacta para toda a cadeia produtiva tu ter um elo saudável, próspero ou quebrado com um preço abaixo do custo? Então, um livre mercado, quer dizer, competindo com o mundo inteiro, em bom português. E hoje a gente percebe na cadeia produtiva do arroz uma evolução. Todos já enxergam o Rio Grande do Sul como um player na exportação de arroz, beneficiados, Bramato, tanto descascado como em casca. E ninguém quer mais perder este espaço internacional que nós conquistamos. A gente já vê que a própria indústria hoje, vamos parar com a exportação. Não, vamos manter a exportação. Nós somos players da exportação. A indústria, ora está exportando arroz em casca, ora descascado, conforme o mercado, e está se revitalizando com isso. E a gente talvez tenha que chegar nesse mesmo ponto na questão da bovinocultura de corte, porque a gente não pode tentar o produtor refém de poucos compradores, né? E quem rompeu a bolha da monopólio de exportação foi a exportação de gado em pé na época. Foi ela que viabilizou o aumento de preços, que revitalizou toda a cadeia que estava quase morrendo. É por isso que, Rodrigo, a tua análise é perfeita, né? Até como produtor, tu tem essa
Então, a gente tem que criar esse sintoma de diálogo entre vários setores da cadeia da pecuária para a gente criar essa normalidade, essa parceria, até porque um vive do outro e vive essa parceria. Então, a gente tem que organizar nesse sentido. E até na questão da retirada da vacina, Rodrigo, que foi um dos questionamentos, e aproveitar a audiência que o Tá na Mesa tem, o pessoal diz, não, como a gente transformando um estado livre de aftosa sem vacinação, como é que vai funcionar a exportação? Na verdade, como os nossos animais vão estar sem vacinação e hoje eles já passam por uma quarentena, nós simplesmente esses países que têm esse status de com vacinação, a gente deixa eles na quarentena, vai fazer a vacinação e vai mandar eles para fora. Então não tem nenhum prejuízo na exportação de gado também nesse sentido. Então é sempre bom. E claro que também a própria retirada da vacina vai trazer uma valorização do mercado em pé. Então automaticamente do mercado interno. Então a gente vê que os frigoríficos vão ter uma oportunidade porque eles vão começar a exportar bem mais. Então a gente vê que há um balanço bem interessante nesse sentido. Eu queria voltar eu fiquei bem empolgado com a possibilidade de um banco com uma reserva de vacinas de aftosa, né? Porque isso foi uma das coisas que aconteceu na época do surto, que não se tinha, se demorou até a vacina, né? Então, essa reserva, para mim, ela é fundamental, ela é estratégica, vamos dizer assim. Mas eu queria abordar uma perda enorme que se tem na pecuária de corte no estado do Rio Grande do Sul, que é uma perda silenciosa, e primeiro te cumprimentar pela integração dos números, porque a gente sempre tem falhas nos números da pecuária que dificultam, inclusive, a mensuração da mortalidade real do rebanho e saber por que morreram os animais. A gente sabe informalmente, se tem uma discussão com as empresas, com os veterinários aí, que as perdas de mortalidade no estado do Rio Grande do Sul por tristeza parasitária bovina, babésia, anaplasma, que são o vetor é o carrapato, né? Possam ser alguma coisa entre 400 e 700 mil animais, a gente não tem o número exato, né? Mas é uma perda enorme num estado que não tem vacina congelada. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul, a gente não dispõe de uma vacina congelada, se dispõe de algumas vacinas a quente, né? Mas são, mesmo assim, às vezes com problemas de mortalidade por força da vacinação. O produtor vacina e perde, já aconteceu comigo, acontece com muita gente. Então, o desafio, como é que a gente poderia enfrentar? Isso é um problema histórico, é uma perda enorme para o Estado, uma perda silenciosa. O produtor ele perde isso e já entra na mortalidade normal, ele muitas vezes nem fala, nem sabe o que foi, não sei se foi carbúnculo, o que foi, e entra numa conta de mortalidade geral sem saber que foi babésia, que foi tristeza parasitária. E se existe uma política específica para este enfrentamento que é tão característico do Estado do Rio Grande do Sul. É muito importante. Vou pegar e dividir um pouco a tua explanação, Rodrigo, porque a questão do banco de vacina é um pedido por parte das entidades para trazer também essa garantia. E isso o Ministério da Agricultura tem que nos dar a segurança. Então é uma questão que nós estamos nesse diálogo, e tanto é que a gente vai fazer uma reunião para justamente ver a viabilidade de fazer esse banco de vacinas autorizados pelo Ministério da Agricultura, porque daí a gente também traz mais uma segurança. E claro que na retirada da vacina tem vários critérios de segurança para tu controlar a aftosa. Vamos dizer assim, se eu não me engano, são 5 critérios, a gente só teria perder um, o resto é um controle, que esse controle a gente faz mais de 2.000 amostras anuais de circulação viral, não só para a questão da aftosa de todo o nosso rebanho. Então isso a gente vai continuar, então a gente vai ter esse monitoramento. E como tu falou, hoje na cadeia de pecuária, o principal prejuízo por parte do produtor é o carrapato, né? Vamos falar. E também na pecuária de leite aí, também é tuberculose e brucelose, que acabam trazendo um prejuízo significativo aí para toda a pecuária do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui, que até foi extinta e hoje virou um departamento da Secretaria de Agricultura, que era a nossa FEPAGRO. A FEPAGRO era uma estrutura muito grande, principalmente com pesquisas voltadas ao setor do agro. Então, a gente teria temos toda essa estrutura, que ela foi extinta e virou um departamento de pesquisa por parte da Secretaria. A questão de uns 20 dias atrás, fiz uma reunião com esses técnicos para justamente passar esse desafio para eles, para ver se a gente conseguiria criar pesquisa, até porque
é uma virtude, vamos dizer assim, uma característica do Rio Grande do Sul ter essa situação desse tipo de doença que acaba resultando na mortalidade dos nossos animais. Então, a gente tem que trabalhar muito com pesquisa, próprio fortalecimento da própria Embrapa, que nós temos aí, a grande instituição do governo federal. Então, há uns sentimentos de avanço e um foco por parte da Secretaria, porque hoje a gente tem uma prestação de serviço muito grande da defesa agropecuária na parte da própria aftosa, que é o principal. À medida que a gente retirar, a gente vai ter que focar a nossa defesa agropecuária nesses outros desafios. Até porque se a gente quer começar a exportar o leite, que é o que a gente brindou, exportar ele, ter um índice controlado de tuberculose e brucelose, e sem contar agora com instruções normativas que o Ministério da Agricultura nos propiciou para qualificar melhor o leite. Então, a gente tem outro viés aí que a gente vai começar a canalizar e que vai ser prioridade da Secretaria da Agricultura fazer esses enfrentamentos que tu comentou, Rodrigo. Secretário Kovács, eu estou impressionada, assim, tá muito legal esse nosso papo, porque a gente vê a tua desenvoltura, assim, o teu conhecimento, tu és de fato um grande líder, e isso está se demonstrando aqui por todos os comentários que nós estamos recebendo, e eu queria só fazer um parênteses nesse nosso papo aqui tão técnico e dizer, tu sente saudades de Brasília, porque a gente tem a imagem, né, de ti tão firme, assim, contundente com as tuas colocações como deputado, defendendo, né, os ideais e aquilo que a gente acredita aqui no Rio Grande do Sul, enquanto política pública, enfim. E aí a gente percebe esse outro Kovács, né, tão técnico, tão obstinado pelo resultado à frente da Secretaria da Agricultura. Como é que está, assim, essa tua dinâmica, né, nesse momento? Sente saudade de Brasília? Na verdade, como deputado licenciado, agradeço os elogios, viu, Simone? Mas como deputado licenciado, a gente também não perde o foco também de Brasília. Então, a gente tem toda uma vida particular lá, as minhas irmãs hoje moram lá e elas vivem pegando e nos monitorando, porque esse elo lá, elas criaram seu vínculo lá também em Brasília, mas a vida legislativa, eu sou uma pessoa que sou apaixonado pelo legislativo. Eu acho que o legislativo, dentro da cadeia dos agentes políticos, ele é fantástico. A gente cada vez mais tem que prestigiar e cuidar muito do legislativo. Tanto é que esse ano a gente tem um ano eleitoral, onde nós também vamos eleger os nossos legislativos municipais. E muita gente, e a população não cuida desse viés também, fica mais no executivo. Mas o legislativo lá de Brasília, a gente fica muito em contato, até porque tem muitos projetos que mesmo fora da atuação a gente fica monitorando, porque eles podem trazer um prejuízo para o Rio Grande do Sul e para o resto do Brasil, mesmo agora na própria cadeira que eu estou ocupando como secretário de Agricultura. Então, o bom é que, como eu falei lá atrás, é que como a gente tem esse conhecimento, e sempre digo, os meus colegas deputados federais, a gente tem toda essa parceria que já é antiga, porque a gente é colega, a gente tem esse diálogo porque eu tenho uns cabos eleitorais da agricultura lá em Brasília, então a gente acaba não perdendo. Mas claro que a gente... Importante também, né? Então, a gente tem que fortalecer esses nossos agentes políticos, mas é claro que esses dias me perguntaram, e aí, como é que está Brasília ou secretaria? Eu digo, eu saí de um hospício e vim para outro hospício, viu? Então, a gente está... Porque ser secretário de Estado e você está acompanhando numa crise financeira, junto com o coronavírus, junto com uma seca, a gente acaba trazendo muitos problemas, mas graças a Deus a gente está criando soluções. Eu sempre digo que quando tem a palavra crise é só tu tirar a letra S que vai ter a palavra CRIE. E nós temos que criar oportunidades e o nosso principal objetivo sentado nessa cadeira é sempre não atrapalhar aquele que quer produzir. E essa é a ordem do governador Eduardo Leite. Então, é um desafio árduo de trabalho, muito mesmo. Agora, ainda mais nesse afastamento, nem estou falando muito com o pai e a mãe, só através de videochamada, mas a gente está trabalhando com foco para cada vez mais criar oportunidade para o nosso produtor. E eu acho que também essa questão, né, de tu ser jovem e bem obstinado, como eu digo, pelo resultado, isso é importante também nesse momento para poder seguir essa política do governador Eduardo Leite, né, que é desburocratizar. Se a gente não pode ajudar, então não vamos atrapalhar. A gente tem que ser um elo aqui de condução, né, entre o público e o privado para que o resultado ele apareça. E isso é fundamental, porque a gente percebe, né,
que é tão difícil assim essa questão burocrática, né, do setor público, que muitas vezes, por mais iniciativa que se tenha, não se consegue colocar em prática. Mas quando é um governo todo que trabalha junto, o resultado ele aparece. Queria abordar, secretário Kovács, a questão de 2021 já, né, nessa expectativa. Como é que vocês estão, através de todas essas análises técnicas, identificando a próxima safra? Porque a gente tem hoje, né, em função não tanto da pandemia, mas especialmente em função da estiagem, da seca, muitos produtores que estão sem capital para aportar o recurso para a próxima safra, né? Muitos estão endividados, mesmo que a gente tenha essa alta do dólar, ela não compensou as perdas. Qual a expectativa de vocês para a próxima safra? Nós estamos trabalhando, e é bom que se diga, aqui também a Secretaria de Agricultura, ela está fazendo em parceria principalmente com os privados, para a gente instalar 20 estações meteorológicas em todo o estado do Rio Grande do Sul, para a gente também fazer ações de prevenção, seja através da questão da falta de água ou talvez trazer essas condições para o produtor. É o problema que vocês têm conhecimento muito, que é a deriva do 2,4-D, essa questão dos defensivos agrícolas, que acaba trazendo um conflito entre produtores. Então, a gente está criando condições técnicas para a gente prever essas relações e ajudar e auxiliar na resolução desses problemas. É mais por parte de planejamento. E assim, Simone, infelizmente, dentro desses estudos e até em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, que nós estamos focando agora, e dentro desses estudos nós estamos querendo prever como é que vai ser a chuva prevista para 3, para 5 meses e até para a próxima safra, assim talvez um andamento dessa seca. Então acaba assim trazendo uma apreensão por parte do governo do estado, por parte da própria secretaria, que nós temos que focar muito nessa questão da irrigação. Por isso que é um dos pontos que eu abordei na apresentação, porque nós temos que estimular o Rio Grande do Sul, que tem 40% do PIB e só tem 2,9% da sua área irrigada. Isso significa que o governo do estado, ele não fez a sua parte também nesse sentido, e nós temos que fazer esse reconhecimento, que nós temos que estimular a irrigação. Então, a gente precisa fazer esse gesto. Mas, claro que nós também estamos acompanhando. É bom que se diga também que a gente não vive só de principais culturas, mas um crescimento que está sendo fantástico. E até vou aproveitar e convidar vocês que estão nos assistindo. Nesse sábado, a gente está retomando as atividades da Feira do Azeite Novo. Os azeites de oliva produzidos aqui no Rio Grande do Sul estão sendo premiados no mundo inteiro. E a feira que a gente coloca aqui na Secretaria da Agricultura é uma forma de a gente incentivar, o pessoal faz a comercialização desses produtos e nós cada vez estamos incentivando para que essas culturas que estão começando, elas precisam ser incentivadas. Seja a cadeia do vinho, que nós temos todo esse reconhecimento, nós pecan, maçã. Então a gente está criando essas possibilidades, inclusive sendo procurados por outros países, porque eles têm interesse, até porque os climas são bem interessantes, de plantar até a questão da próprio lúpulo para fazer cerveja aqui no Rio Grande do Sul, e então fazer essa introdução dessa cultura. Então a gente está cada vez mais criando ferramentas para disponibilizar para o produtor. Mas claro que o que nos preocupa é sim essa questão da frustração da safra deste ano, porque o produtor está descapitalizado. Por isso que a gente está focado lá, junto com o Banco Central, para resolver esses problemas, criando linha de crédito, fazendo as renegociações, porque o produtor ele não quer deixar de pagar a sua dívida, ele quer pagar, porque essa é a cultura do produtor gaúcho. Só que o problema é que os vencimentos estão com uma frustração de safra, acaba tendo prejuízo. Um dado ali na região de Rio Pardo, o pessoal estava com uma expectativa de colher 60, 55 sacas por hectare, teve produtor que colheu 7, quer dizer, nem colheu, né? Ele simplesmente foi lá e fez a medição para chegar no seguro agrícola. Então, teve um prejuízo significativo, muito grande da nossa safra. A cultura da soja, infelizmente, teve esse prejuízo, mas em compensação o preço aumentou. Então, a gente está muito apreensivo e por isso que a gente está focado em dar condições do produtor se preparar para uma safra de inverno e principalmente uma safra de verão a partir de 2021.
Secretário, até maio nós tínhamos, infelizmente, uma perspectiva real aí de 80% de chance de um fenômeno Laninha. Eu não sei se vem se confirmando ou não, porque isso seria uma notícia ruim, né? E porque poderia ter um fenômeno de seca simultâneo, 2 secas consecutivas, uma na próxima, e reforço seus argumentos na necessidade de linhas de financiamento para irrigação, de investimento de irrigação já nesse ano, né? Mas eu não sei como é que está essa previsão, mas a gente tem que ter, por pior que seja a notícia, nós vamos ter que nos preparar para ela, né? Então, não sei se vocês estão acompanhando a previsão climática desse fenômeno. De acordo com o pessoal, os técnicos da meteorologia aqui da Secretaria do Meio Ambiente, nós estamos fazendo toda essa preparação. Hoje, os índices que estavam começando lá em março, eles já diminuíram, dizendo que talvez não tenha o efeito Laninha, mas ainda existe expectativas, existe o risco. Por isso que a gente vai fazer esse estudo, e um estudo mais consolidado, com toda essa estrutura de órgãos do governo do estado, e apresentar até para a sociedade, até porque a gente precisa, por mais que seja, e tu falou, seja uma notícia que possa ser ruim, mas aí o produtor vai se preparar e talvez procurar uma linha de crédito para fazer um açude lá na sua propriedade, ou fazer qualquer tipo de investimento para já haver uma preparação. Então ele pode ter essa oportunidade, trazendo essa expectativa com antecedência, uma oportunidade de se preparar para enfrentar uma eventual seca. Mas ainda existe a possibilidade, por isso que a gente está fazendo esse estudo, para apresentar para a sociedade como um estudo do governo do estado bem mais detalhado nesse sentido. Queria abordar também essa questão que a presidente Simone falou agora há pouco, sobre a boa política, né? Num momento em que a gente vê nas redes sociais a política sendo tão atacada permanentemente, às vezes a gente perde o significado do que significa a boa política. E eu vejo assim, na própria evolução do que vocês conseguiram no governo agora, o que significa ter políticos com capacidade de articulação, de comunicação, de flexibilidade, transigência para sentar e negociar. O que significa para nós, produtores rurais, para empreendedores, para investidores, termos tranquilidade, norte definido, um time de secretários que não promove escândalos, que não promove problemas, né? Então, a gente conversava até há pouco, o que significa ter a tua capacidade, né, na Secretaria de Agricultura. Então, Frederico Antunes articulando a negociação do Código Ambiental. Às vezes, por mais que eu seja produtor, empresário, o político ele desenvolve essa capacidade de negociar, de transigir, de sentar com a oposição, de chegar num consenso, né? E acho que o Rio Grande do Sul tem se destacado nisso. E acho importante, nesse momento que a gente vive uma tragédia do Covid-19, vive uma perda econômica pela estiagem, um sentimento de terra arrasada, a gente enaltecer essa capacidade política do gaúcho, essa retomada da capacidade política do gaúcho, sentar para conversar, aparar as arestas, chamar Ministério Público, chamar ambientalistas, sentar todo mundo e dizer, olha, nós vamos enfrentar um problema terrível pós-Covid, de desemprego, de empresas que fecharam, de situação econômica, de um passivo todo que ficou para trás. Como é que a gente utiliza essa nossa capacidade política do Estado do Rio Grande do Sul, de bons políticos, gente que não tem histórico de corrupção, gente que tem reputação, que tem nome, né? Como é que a gente utiliza todo esse capital político do Estado do Rio Grande do Sul para sentar com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e criar um ambiente receptivo para investimentos, para que a gente possa retomar investimentos e atrair investidores para energia fotovoltaica, para energia eólica, para colocar de pé investimentos que estão travados aí há 5, 10 anos, né? Como é que o secretário enxerga esse nosso capital aí para ser aplicado nesse momento? A própria questão, né, do Código Ambiental também, que o ano passado foi tão discutido, e ele já traz benefícios, né, para investimentos.
Não, tu sabe que essa explanação, tanto tua, Simone, quanto o Rodrigo, ela é uma das prerrogativas que o próprio governador, em todo momento da reunião dos secretários, ele cobra, é resultado. Por mais que seja positivo ou negativo, a gente tem que transparecer essa sinceridade. O político, muitas vezes, ele tem dificuldade de dizer o não. E a gente tem que ter essa oportunidade de dizer, isso não dá, e se acaso não dá, a gente tem que achar a saída de maneira responsável, construtiva, de forma transparente, para resolver. As mesmas coisas desses problemas que a gente acaba recebendo aqui dentro da Secretaria da Agricultura, que nós temos que achar essas ferramentas com bastante diálogo e principalmente sendo objetivo. Um dos exemplos que o Rodrigo comentou nessa construção de diálogo foi a questão dos frigoríficos, porque à medida que a gente teve nessa situação do Covid-19 um surto dentro de frigoríficos, e sendo dessas duas plantas, vou falar das maiores do Rio Grande do Sul, que é aquela da JBS Seara em Passo Fundo e a da BRF ali em Lajeado, onde só aquelas duas plantas e aquela cadeia representam 28% dos abates de aves do Rio Grande do Sul, com inúmeros empregos. É claro que o primeiro é primar pela segurança dos trabalhadores. Mas se a gente não tivesse com essa construção do diálogo entre os órgãos do governo do Estado, que seria Agricultura e Saúde, com o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho, e principalmente com as gestões municipais e com as empresas, a gente poderia trazer um prejuízo econômico, que já é grave, muito maior ainda por parte do Estado. Olhando parte do produtor, teria que ter um abate sanitário, que isso poderia trazer um problema ambiental, porque o abate sanitário tu vai ter que fazer quem nunca viu, não recomendo ver, mas se tem curiosidade procura no YouTube, né? Mas tu faz cavar com a retroescavadeira e fazer esse produto que deveria ser para consumo ter esse problema por causa do grande período dentro das granjas. Trazendo esse problema ambiental, essas empresas que hoje são empresas exportadoras não iriam conseguir cumprir com seus contratos para exportação e também poderiam até sofrer, por causa do bem-estar animal, um prejuízo para perder esse certificado de empresas exportadoras. E por consequência maior ainda, hoje que a gente não tem problema da questão de não ter produtos para o consumo dos gaúchos aí nesse momento de pandemia, poderia afetar o abastecimento. Então, iria trazer uma reação em cadeia gigantesca para o Rio Grande do Sul. Mas conseguiu, com esse diálogo, com esse sintoma, que o próprio Rodrigo trouxe aí, esse depoimento que é muito bom, de a gente colocar todo mundo numa mesa, demonstrar as coisas que estão erradas, as próprias empresas admitirem que teriam condições e teriam que fazer investimentos para regularizar e trazer essa segurança aos trabalhadores, e o próprio Ministério Público sabendo que se ele não tivesse agilidade, poderia ter essa consequência maior. Então há sim uma demonstração, e o próprio governador Eduardo Leite, que em todos os processos, seja por parte da agricultura, mas todos os processos administrativos, ele nunca fechou as portas para o diálogo, sempre foi construtivo. Ele sempre disse que se eu não conseguir convencer, vocês têm que me convencer. Essa é a prerrogativa que a gente tem que organizar aqui dentro da Secretaria com bastante diálogo, e é o que a gente está fazendo. Então, é uma das questões que o próprio governador ele nos prioriza, e a gente vai muito no mantra que ele nos passa. Secretário, nós estamos encaminhando para o encerramento desse nosso Tá na Mesa virtual, né, dessa nossa live. Antes de nós ouvirmos a tua mensagem final, eu queria te perguntar sobre qual é que é o maior desafio, né, à frente da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. É conviver com as críticas e com o radicalismo das redes sociais? Claro. Infelizmente, a gente vive muito com essas fake news e acaba trazendo uma informação que deveria gerar um resultado positivo, a gente tem que reafirmar várias e várias e várias vezes que não é o que as fake news estão fazendo. E, obviamente, que essa situação desse radicalismo das redes sociais, nós temos que sempre primar pela política pública. A política pública, independente se tu é de A, de B, é de direita ou de esquerda, a gente tem que trazer esse resultado. E o resultado para a sociedade gaúcha é que a gente tem um problema grave. A gente tem um bode na sala, como se diz, que é uma crise econômica gigantesca, é um Estado ineficiente nas situações que a gente comentou aqui e que a gente precisa criar oportunidade para resolver essas situações, que é o objetivo do governo do Estado, e a gente tentar tirar
tirar esse bode da sala e gerar cada vez mais ânimo para aqueles que querem empreender, terem condições de enxergar isso por parte do Rio Grande do Sul. Então, nós aqui na Secretaria de Agricultura sempre estamos firmando, principalmente seja positivo, o assunto positivo ou negativo, seja que vai trazer um resultado A ou B, a gente tem que estar afirmando como secretário, como pessoal da imprensa, como todas as partes, passar essa sinceridade por parte da população gaúcha e população brasileira. Então, acho que essa situação da dúvida, da mentira, de acreditar para qualquer coisa que chega no seu celular dizendo que é isso, eu recebo diariamente várias mensagens de amigos dizendo: ô, como é que tu fez isso? Como é que a Secretaria da Agricultura vai fazer? Não, calma, isso é tudo mentira. Eles, então aí tu acaba acalmando, só que quando vem um amigo próximo a gente pedindo, a gente resolve, mas quando há uma consequência, uma reação em cadeia, muitos acham ainda. Então, eu acho que é um problema não só por parte do executivo, mas é um problema da sociedade gaúcha, né? Seja de todas essas fake news, seja da agricultura, de todas as situações. É um convívio que, infelizmente, a gente tem que aprender e, obviamente, a gente sempre tem que firmar. Lives como vocês estão propiciando, tá na mesa, de a gente ter esse diálogo, de responder perguntas, de responder as dúvidas, dessa maneira que a sociedade ela vai conseguir ficar mais forte e vai sair dessa crise mais depressa. Eu acho que quando tomaram um copo de leite vira um problema ideológico, é que os ânimos estão exacerbados demais, né? Poxa, tu sabe que o leite ele já foi tratado como ouro branco, né? Então a gente tem que trabalhar. E, gente, olha, nós no Rio Grande do Sul temos uma cadeia leiteira gigante. Esse gesto que a gente fez é justamente para aumentar o consumo. Então a gente tem que valorizar isso. O produto é um alimento, né? Mas é que nem tu disse, é vida, leite é vida. E é verdade. Quer dizer que então feijão, arroz é integração racial. Viu? É desse jeito. Então a gente, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que lidar, mas a gente está propício, e obviamente sempre com toda a responsabilidade de tentar levar com a maior sinceridade todos os assuntos, assim como vocês aí da Federação. Bem, secretário, então eu queria que pudesse, né, deixar uma mensagem aqui para todos os que nos acompanham, mas especialmente para os produtores do Rio Grande do Sul, para os empresários que são incansáveis, né? Acho que a gente tem uma resiliência muito grande, a gente se adapta a todas essas dificuldades, mas como encerrou a tua apresentação, né? Nós precisamos seguir em frente. É verdade, Simone. Acho que tu, como nosso presidente da Federação, Rodrigo, nosso vice-presidente, eu tenho que agradecer a oportunidade de vir apresentar essa riqueza, tanto de estrutura, quanto também riqueza da agricultura, da cadeia, dessa representatividade da secretaria, da representatividade dos produtores. A gente possibilidade, agradeço essa oportunidade, sempre volto a reforçar, me boto sempre à disposição da entidade para sempre que tiver algumas situações, até porque o nosso papel aqui é ouvir quem está na ponta. Então, todas as dificuldades, elas têm que chegar até o gabinete da secretaria e nada melhor que uma entidade representativa que nem a Federação, ela tem a oportunidade, então sempre me boto à disposição e principalmente passar esse recado de otimismo, até porque a gente nunca fez e nunca vai ter a oportunidade de o agro parar. Hoje o agro é uma máquina que gira-se sozinha e o nosso papel, como eu me referi várias vezes, é não atrapalhar aquele que quer produzir. Então a gente vai fazer alguns enfrentamentos, é a política do governador Eduardo Leite de fazer esses enfrentamentos, desburocratizar o processo, incentivar o investimento. Então a gente cada vez mais vai tentar criar ferramentas para que a agricultura gaúcha cada vez mais se fortaleça, até porque nós, graças a Deus, o Brasil é o novo celeiro do mundo, nós temos que alimentar a população mundial e o Rio Grande do Sul tem grande percentual nessa produção que o Brasil está enfrentando. E claro que a gente tem que trabalhar cada vez mais para superar essas crises momentâneas que a agricultura nos dá. Eu sempre digo, o agricultor gaúcho, ele depende muito do tempo, depende muito do animal, depende muito da safra, depende muito da tecnologia, então ele depende desses vários setores. E nós, como na agricultura, temos que brigar para cada vez mais tirar e dar condições que o produtor se fortaleça. Então, esse é o papel, essa é a mensagem, e principalmente essa situação também
a população de geral, não só produtores, empresários que está nos assistindo, que a gente cada vez mais está trabalhando, porque um alimento de qualidade é uma valorização do produto e é uma valorização para o Rio Grande do Sul. Então a gente vai primar muito com essas bandeiras dadas pelo nosso governador Eduardo Leite, e obviamente vamos segui-las. Que bacana! Se tu estivesses aqui presente, nós estivéssemos juntos, eu ia te dar um abraço bem apertado agora e uma lembrança da Federação, que eu sei que tu é fã do nosso mate, do nosso chimarrão. Então, vou fazer essa lembrança chegar às tuas mãos, né? E já agradeço de antecipação, já. E eu quero te agradecer essa oportunidade da gente estar aqui junto. Eu acho que foi muito esclarecedor, foi muito bacana. Muitos curtiram aqui, muitos cumprimentos. Tu vai ter oportunidade de ler as mensagens. E eu acho que são muito verdadeiras, porque o que a gente precisa mesmo é político, né, que acredita no que faz e que busca excelência, busca resultado. E tu está de parabéns pelo trabalho, pela condução. Então, muito obrigada, que a gente tenha a possibilidade de, em breve, estarmos juntos, e aí eu te dou esse abraço pessoalmente. Agradecer a todos que nos acompanharam. É sempre uma alegria a gente poder chegar até vocês através, né, das nossas redes. E na próxima quarta-feira estaremos ao meio-dia reunidos novamente. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.